Olá pessoal, aqui quem fala é o Matheus e nesse episódio vamos falar um pouco sobre alguns relatos que algumas pessoas mandaram para nós. E esse episódio é o terceiro do Acredite ou Não. Então estamos hoje aqui com a Laura. Oi, gente. Com o Douglas. Oi, gente, eu tava com saudade desse episódio aí. Com o Gali. Oi, pessoal, como vão? E com o Patrick. Oi, gente. Então, eu vou começar esse episódio falando um pouco sobre o relato que um primo meu me mandou. E isso aconteceu com ele quando ele era mais novo. Ele acabou jogando o jogo do compasso. E para quem não sabe, o jogo do compasso é um jogo para se comunicar com espíritos. Você usa esse jogo para fazer perguntas, várias perguntas, e o espírito que estiver presente, ele acaba te respondendo. E ele jura que essas coisas são reais, então se liguem aí, não vão mexer com algo que vocês não conhecem e não tem conhecimento certo para fazer. O Pod não recomenda isso. Então, ele fala que a primeira vez que ele jogou o jogo do compasso foi lá nos anos 2000. Ele disse que umas meninas estavam jogando na sala e elas fizeram uma rodinha para fazer esse jogo. Tinha mais de umas 7 pessoas para jogar esse jogo lá. E então eles pegavam o compasso, faziam uma roda, eles faziam um círculo com as letras, os números de 0 a 9, sim ou não e bem e mal. Então, antes de fazer isso, elas faziam uma reza antes de começar. Então, elas faziam uma pergunta: tem alguém aí? Eles não tocavam no compasso, eles pegavam a tampa de uma caneta e colocavam na ponta do compasso, para que não houvesse nenhum atrito entre a pessoa segurando a ponta e o compasso. Então, o compasso ficava livre. Aí, às vezes pegava e às vezes não. Então, nesse dia, eles fizeram perguntas. Ele me disse que não se lembra muito bem das perguntas que eles fizeram, mas que o compasso girava e apontava para as letras. Daí, ele falou que tinha um rapaz que era evangélico na sala e ele chegou até essa roda, aí repreendeu aquilo, aí o compasso começou a girar bem rápido na sala. E na segunda vez que ele jogou e funcionou, foi com um vizinho dele. Esse vizinho, ele tinha uma tia e toda vez que eles tentavam fazer esse jogo, ele só pegava com ela. Eles faziam as rezas com as outras pessoas, mas só funcionava quando essa tia estava presente. Então eles começaram e perguntaram se era bem ou era mal. E o compasso parava nas letras e eles iam escrevendo até formar alguma frase, né? E ele me disse que sempre era muito preciso as respostas que o espírito dava. Ele me disse que o espírito falou sobre a separação dos pais dele e de como isso ainda afetava ele na época. E como eu disse, ele era sempre muito preciso nas respostas, letra por letra. Tipo, quando o compasso poderia parar entre uma letra e outra. Tipo um L ou M, uma letra antes ou depois. Daí o compasso simplesmente voltava para a letra correta até a pessoa escrever, para depois ele se mexer de novo. Então, depois que eles jogaram esse jogo lá na casa desse vizinho dele, começou a acontecer várias coisas estranhas na casa dele. Alguns barulhos de madrugada, ele também não conseguia dormir mais e ele passou a ter vários pesadelos durante a noite, o vizinho. E ele também teve insônia depois desse caso. Ele disse que foi uma fase bem difícil quando eles estavam brincando por causa disso. Aí eles decidiram parar de jogar, porque eles estavam percebendo que as coisas estavam ficando muito sérias. Aí ele disse que uma vez apareceu um espírito, que quando foi questionado se ele era bom ou era mal, o espírito respondeu que era mal. Aí logo depois o compasso começou a girar e depois disso ele começou a soletrar vários palavrões na mesa. Então eles fecharam o compasso bem rápido. Ele disse que quando se apresenta algum espírito maligno, o compasso tinha que ser fechado muito rápido, porque isso quebrava a conexão da comunicação.
Então, para voltar a jogar, eles tinham que fazer tudo de novo. Eles tinham que abrir o compasso e fazer a reza para iniciar o jogo. Ele me disse que tem que fazer uma sequência exata e correta de uma reza específica para isso. E daí, logo depois disso, se faz a pergunta: tem alguém aqui? Então, se tiver algum espírito presente, ele vai responder. O compasso vai se mover até o sim, e se não tiver ninguém, ele vai se mover e vai ficar solto, sem nenhum espírito por perto. Então ele me disse que não recomenda a ninguém que faça esse jogo, do jogo do compasso, porque isso é muito real. Então vocês já ouviram falar nesse jogo? Já. Com certeza. Era o auge, né, da adolescência, da infância, esse jogo. Todo mundo falava ele e o jogo do copo. Nunca tive nem um pouquinho de coragem de jogar e não tenho coragem de jogar esse tipo de jogos. Não, também não. Também não recomendo. Também prefiro deixar quieto. Mexer com essas coisas é pedir pra começar a acontecer as coisas estranhas em casa, né? Tipo, sem já mexer, às vezes rola um vulto aqui, um negócio caindo do nada. Ainda mais... Ter curiosidade? Ter curiosidade eu tenho muito. Mas também. assim... Também. Mas pra jogar, mas não. fica aquele mesmo. Não, pra jogar, pra um monte de coisa. Mas assim, né? Fazer mesmo, a gente deixa abaixo. Nossa senhora. Cadê Então, a voz do Gali? Na minha época era moeda. Moeda? Como assim? Moeda. Você jogava com moeda. E... Pra chamar espírito? Aham. O jogo Explica do isso aí, compasso. nunca... Não Não. sei, minhas amigas falavam que jogava com moeda. Eu nunca tive coragem de jogar. nunca ouvi nem falar joguei nisso. copo, nem compasso, nem nada. Eu jogaria o Ouija. Ai, Não. Não, hoje não. Duvido. E tinha aquele lá também com um lápis também, não tinha? Charlie, Sim ou não? você está aí? Charlie Do Charlie. Esse eu joguei. Semana Você passada, jogou? inclusive. E funciona, amigo? A gente tem que fazer aquela sessão de host. Não, É, não tem que fazer nada. eu topo, aí, pra gente ganhar fama. Chama o Marcelo. Vai ganhar fama, aí vai todo mundo morrer na sessão. Mas que fama é essa? A gente vai ser imortalizado, meu querido. Ai, querem. Nossa, mas realmente o tabuleiro não dá. Se não rola nem a do copo e compasso e Charlie, imagina o tabuleiro. Não, tabuleiro é tenso. Esse negócio tem tudo a ser com coisas virgem, não tem? Tipo, a brincadeira do copo eu sei que precisava usar um copo virgem que nunca foi usado, tipo um copo novo. Também já ouvi falar nisso. O compasso, o compasso eu não tenho certeza se também teria que ser com um compasso novo. Não sei, mas já ouvi falar também. Aquele clone, gente, que eu comentei com vocês no episódio aí, esse garoto é maluco. Ele faz um monte de coisa assim, só com o tabuleiro Ouija ele já fez não sei quantas vezes e ele bota lá no vídeo. O negócio funciona, dá pra ver que, assim, claro, né, que rola aquelas dúvidas tipo, é fake ou não, mas eu acompanhei já tanto ele que, sabe, você consegue meio que ver um pouco da transparência dele, assim. Ele faz um bando de coisa, tipo, sem medo de nada. Na casa dele já até chamou aquele cara que tem um canal também, o Spook Houses, que ele já trabalhou com um monte de coisa espiritual, ele trabalha ainda, e aí ele guia os jogos de tabuleiro Ouija. E aí, assim, ele faz sessões com um grupo de pessoas na mesa, e aí ele vai explicando, você pode sentir alguma coisa do seu lado, um peso nos ombros, e aí a pessoa vai falando realmente que sim. Tá assim, tô sentindo um calor aqui do meu lado esquerdo, tô sentindo um peso aqui na cabeça. O pessoal vai falando, e o cara é experiente, ele já sabe, né? Ele vai guiando tudinho e o negócio acontece. Então, assim, pra eu jogar sozinho, tipo, comprar, trazer aqui pra casa e jogar sozinho, tá doido, cara. Eu acredito e então não tem coragem não, deixa quieto. Ai, que essas coisas não dá, gente, sério. Ainda mais pra gente que já vivenciou coisas assim, paranormais, de ver vulto, ou de barulho, essas coisas. Nossa, não rola. Tem que ter muita coisa. Que às vezes você tá quietinho aí do nada, depois, igual no relato aí do Matheus, começa a acontecer um monte de coisa na sua casa, e aí você começa a ficar perturbado por isso e mó merda.
Cara, é que, tipo assim, quando você faz isso, você dá abertura para as coisas acontecerem, né? Aham. Tipo, se você Esse é não o ponto, faz, né? se você não faz nada, é óbvio que pode rolar de você ver um vulto aqui, outro ali, mas jogando você dá abertura para umas coisas mais pesadas rolarem. Sim. E o pior é que Esse você é o- pode abrir pra qualquer coisa, né? É tipo qualquer coisa, é tipo igual o Ferro de Roxo, que a menina inventou uma história do menino que se enforcou. Ela abriu ali uma porta pra um demônio que pode ser qualquer coisa. É. É muito doideira. Tipo, eu já vi outros relatos de pessoas que ficam possuídas por causa disso. Por causa desses jogos. Eu acho que é mais fácil acontecer essas coisas de possessão quando as pessoas brincam com essas coisas do que, tipo, no dia a dia normal, né? Um aleatório, né? Uhum. Voltei, desculpa. Diz aí. O quê? Vocês me fizeram uma pergunta, eu não sei qual é. Já Então, jogou a brincadeira do compasso? Gente, eu já, tipo, mas eu tinha, sei lá, foi em 1950, quando eu tinha 12 anos, sabe? sim. Faz muito, muito tempo, mas era tipo uma febre na época que eu era da época de fundamental, assim, sabe quando você tem uns 10, 12 anos, sei lá, alguma coisa assim? Era tipo uma febre, velho. É a década de 50, né? Exatamente, na década de 50. E o povo, tipo, furava os dedos com um compasso também, fazia um negócio muito bizarro, colocava assim na pele do dedo, tinha um negócio muito estranho. Ah, mas você já Os ouviu dois falar do era compasso estranho. de moeda? Minhas amigas jogavam com moeda. Não, Nunca, isso eu não amigo. sei não, compasso de moeda não. O que Nem é? jogo, mas eu achava que isso daqui foi um surto do Rio. Não sei, eu nunca joguei, eu era medroso, mas elas sempre comentavam desse compasso de moeda. Que isso? Que? Chiu aqui. Vocês foi ouviram? Eu vi. Ai, não vi Deus nada me não. E já Eu tô começou, sozinho hein? aqui em casa, hein? Pelo amor de Deus. Ei, Nossa, Pennywise. Eu tô sozinho aqui agora, não vem não. Mandar pra casa do Gali, pelo amor de Deus. Vai queimando o Senhor, Mas toda assim- maldição e feitiçaria. Quem vai ser o próximo? Então é isso, gente. Sessão de inscrições pra jogar. Pra fazer sessões aqui de rosto tá aberta. Quem quiser, manda aí nos comentários que a gente vai marcar sessões aqui. Vamos lá. Ai, caramba. Pode ser, eu acho que a próxima, deixa eu abrir o relato aqui que tava aberto, tive que sair. Beleza. Um grande relato. É isso aí, então agora a gente vai escutar o relato que a Laura tem pra contar pra gente. Então, pode falar, amiga. Bom, galera, o relato que eu vou contar aqui hoje foi de um horrorizado que enviou lá no Insta. Ele pediu anonimato, então eu não vou falar o nome de quem, mas muito obrigado por ter mandado o relato aqui pra gente. Eu não li o relato quando ele mandou, porque eu queria ler aqui na hora pra ter uma reação mais espontânea pra vocês. E o relato é gigantesco, eu vou ler da forma que ele mandou pra gente. De forma resumida, o início, para não ficar nada em aberto. Eu havia participado de um retiro de 3 dias da igreja e me firmei como intercessor e líder do grupo de canto do grupo da igreja, chamado Renovação Carismática Católica, RCC. A partir desse evento de 3 dias, o grupo resolveu fazer encontros de adoração todos os sábados, no salão paroquial da cidade. Tínhamos momentos de adoração, música, leitura de palavra e dinâmicas baseadas nos temas dos dias de encontro. Em um desses encontros, tivemos como tema a adoração ao Espírito Santo e montamos em uma sala separada das demais um local para adoração, onde as pessoas ficam orando, meditando, tendo seu momento íntimo com Jesus, e também para caso de repousar no Espírito Santo, que é tipo um momento com Jesus. Acho que a gente já comentou, inclusive, sobre isso aqui em um episódio de Acredite ou Não, eu e o Matheus. Mas continuando. Existem vários tipos para esse encontro. Você pode ir rir, chorar, repousar, cantar, orar, varia de pessoas para pessoa. Então, nesse dia, foi um momento muito forte de adoração e tinha uma moça lá. Era amiga de muita gente, inclusive minha, e ela sempre repousava, em praticamente todos os encontros. E nesse dia, ela repousou e ficou no Santíssimo, nome dado para o local de adoração. Até aí tudo bem. Eu e mais 2 amigos ficamos próximos do Santíssimo orando, pois nós 3 éramos intercessores. Aí, uns 20 minutos depois dela entrar no local, ela começou a gritar e chorar. Como era um encontro grande, tínhamos padres para caso algo desse errado, eles estarem lá para resolver a situação, pois já tinham vivência e conhecimento do assunto. Um deles foi até o local e começou a rezar nessa menina, e ela gritava mais alto a cada momento, e a outra adoração com as demais pessoas ocorrendo em outra parte do local do encontro. Lembro que começamos a rezar, cada um com seu terço
terço em mãos, e aí um dos padres foi até nós, intercessores, e pediu para orar com mais convicção, força e sem perder forças, pois a menina havia repousado, porém se aproveitou desse repouso, foi outra coisa e não era boa. Nisso, eu e os meninos continuamos orando. Isso durou uns 15 minutos, até que do nada ela levantar, parecendo já estar bem, e se levanta. Toma um copo de água e sai caminhando. Eu e os meninos cessamos nossas orações e comemoramos. Fomos atrás dela para perguntar se ela estava bem, porém a situação só começou a piorar. A menina caminhou normalmente até a sala em que estava o grupo maior fazendo um momento de adoração. E nisso, assim que ela abriu a porta, ela parou, viu um momento e começou a se contorcer toda. Mexer o pescoço de forma estranha, os braços e coluna. Não se quebrou ou entortou de forma tenebrosa, como nos filmes, mas foram movimentos estranhos e que normalmente a teriam machucado. Foi aí que um dos padres passou por nós e pegou ela pela cintura e gritou: "Feche a porta e voltem a orar. Aqui não é ela." Ela era uma menina pequena. O padre era alto e forte, e ele simplesmente não teve forças para trazer ela de volta para o local do Santíssimo. Ele só conseguiu derrubar ela no chão e começou a orar e pedir para chamar mais intercessores, fora eu e meus amigos que já estavam no local. Sei que começamos a orar e eu tive a ideia, do nada, de baixar a cabeça e até mesmo de ajoelhar. Porém, abaixar a cabeça ou ajoelhar nessas situações é sinal de demonstração de fraqueza. Eu, como era um dos coordenadores, pedi para os meus meninos fazerem isso comigo, e primeiro abaixamos a cabeça e continuamos orando. Pai Nosso, Ave Maria. Foi quando a gente viu uma risada vindo dessa menina. Porém, não era uma risada normal. Era como se alguém tivesse gravado várias risadas diferentes e colocado num único áudio. E ela estava olhando pra gente. Logo em seguida, meus dois amigos olharam também. Em questão de segundos, ela revirou o olho e deu risada, e do nada um dos meus amigos pegou no meu ombro e disse: "Cara, eu fiquei fraco, sério mesmo, eu tô muito fraco." E caiu sentado no chão, ainda acordado, porém extremamente fraco, como se alguém tivesse roubado as energias dele. Nisso, no meu desespero, continuamos eu e meu amigo orando, e do nada ela voltou a dar risada e olhou novamente pra gente, debochando da nossa oração, como se aquilo fosse algo falho. Nisso, eu senti uma fraqueza extrema também, porém nem tive tempo de pensar em nada, pois meu outro amigo em questão de segundo mudou o emocional. Ele, que nunca teve medo e nunca acreditou nesses negócios de possessão e tals, do nada transformou num cara extremamente nervoso e com medo. Ele ficou repetindo: "Ela olhou pra mim, ela deu risada pra mim." Ele começou a chorar e não parou mais. Ele ficou gelado e muito vermelho, pelo tanto que estava nervoso e pelo tanto que estava chorando. E aí chegou o outro padre e viu nosso estado. Retiraram a gente de lá e a menina continuava debochando. Eu voltei a orar em cima dela, junto com as demais pessoas, e ela começou a soltar todos os pecados podres de cada pessoa, segredos e sentimentos que não tinham como ninguém saber, muito menos ela. Falava coisas pesadas de cada um, e o pior era que não era uma voz normal, era como 3, 4 pessoas falando ao mesmo tempo, porém em uma única pessoa. Ela se contorcia no chão, e depois de muito tempo, finalmente conseguiram tirar o que estava nela. Então ela desmaiou, e uns 5 minutos depois ela acordou, sem lembrar de absolutamente nada do que tinha acontecido. Após isso, encerramos o encontro e entramos em uma reunião. Os padres deram uma bronca na gente por termos abaixado nossas cabeças e em certo momento ter ajoelhado, pois isso é demonstração de fraqueza. Fizemos uma oração para limpar a energia do local, e depois nosso padre foi conversar com o meu amigo que havia surtado. Ele ficava dizendo: "Ela olhou pra mim, ela riu pra mim. Aí, ali não era ela. Eu não vi o rosto dela, era outra coisa. É como se ela me sugasse pra ela." E não parava de chorar. Até que o padre fez uma oração com ele e demais intercessores, e ele ficou bem. Depois disso, um seminário para preparação para casos assim. Não para exorcizar ou algo do tipo, mas como nós éramos intercessores, tínhamos que ter preparação tanto psicológica como em questão de oração. Umas semanas depois, o padre explicou o porquê isso aconteceu com ela. Ela era uma menina que tinha indícios de ansiedade e depressão. Em 90% dos encontros, ela sempre repousava, e por isso a atenção para ela era sempre maior, pois ela estava fraca psicologicamente, e isso dava abertura para outras coisas se aproveitarem dela, e por isso deu naquilo tudo. Então teve encontro 1 mês depois e ela foi novamente. Não ocorreu nada de ruim, foi normal assim como os demais. Porém, na saída eu estava sentada esperando me buscarem para ir para casa. Quando ela sentou do meu lado e começou a desabafar, que fazia tempos que não estava bem e tal, e simplesmente do nada ela disse que tinha uma figura preta que aparecia pra ela de vez em quando. Ela disse: "Toda vez que eu vou lavar a louça,
a figura preta diz pra eu ter que pegar uma faca e me cortar. De vez em quando, na rua, essa figura preta aparece do outro lado e fica dizendo pra eu entrar na frente do caminhão ou carro que passar. De vez em quando vou tomar meus remédios pra dormir e essa figura preta fica dizendo pra eu tomar tudo e todos os remédios misturados. Depois disso, ela procurou ajuda psicológica e foi morar em outra cidade. Nunca mais soubemos de algum caso desse nível com ela. A energia dela era pesada. A gente conseguia sentir o peso do ambiente quando ela estava presente. Era como um dementador, só que sugava a energia de todos. Nunca entendi bem o porquê. Desde esse tempo, esse meu amigo que dizia não acreditar nessas coisas simplesmente tem pavor agora. E nunca mais conseguiu sequer ficar no mesmo local que a menina está, porque ele tem pavor dela. Esse foi o relato, galera. Pesadíssimo. Tô em choque. Nossa, que esquisito. Pesado. Bizarro, hein? Quantos anos ela tinha mesmo? Desculpa. Amigo, eu acho que ele não falou A idade, só que ela era nova. Nossa, pesado. Pesadíssimo. Eu não tava esperando que fosse um relato tão pesado assim. Mas a gente... eu e o Matheus já conversamos sobre esses negócios de encontro e sobre repousar, né, amigo? Sim, eu lembro da última vez. Já repousei várias vezes, mas graças a Deus em nenhum dos encontros que eu fui aconteceu algo do tipo, desse nível. Também não. Eu lembro que vocês falaram sobre da experiência, né, de vocês. É sempre quando tem alguma manifestação, o demônio sempre usa ataques psicológicos, né? Sim, acho que quando a pessoa tem, tipo, igual comentou ali no relato, tipo, depressão, essas coisas, eu acho que ela é mais suscetível a esse tipo de ataque, que ela tá... Tipo, quando alguém tá... Por exemplo, alguém faz alguma coisa que é consideravelmente errada. Aí essa pessoa aceita que isso pode ser errado, mas continua fazendo. Assim, dentro da religião cristã. Eles aproveitam muito disso pra fazer com que a pessoa sinta vergonha e baixe a sua vibração com isso. Dessa forma, os ataques ficam mais suscetíveis e a pessoa possa até vir a ser possuída também. E o lance engraçado da parada da possessão, que até no livro dos Warren eles falam, aquele livro, o segundo livro deles, não, o primeiro, eu acho, que é aquele da capa clara, né, capa amarela. Demonologista. A Laura tem, né? Demonologista. Isso. E aí eles contam, eles vão explicando sobre as fases até chegar na possessão, né? Primeiro lembro se é infestação, e o segundo é uma outra coisa, e a terceira é a possessão, de fato. E aí é engraçado essas partes aí de perturbação da pessoa até ela chegar na possessão. Sim. Teve uma vez que eu tive um sonho que foi sobre isso também, do ataque psicológico. E nesse sonho, de repente, eu tava sendo exposto a algo que eu tinha feito e que há muito tempo atrás eu tinha vergonha disso, mas que atualmente eu não tenho. Só que na hora eu senti muita vergonha por um minuto. Aí depois eu me liguei que eu tava sendo, de uma certa forma, atacado. Aí eu não senti mais vergonha disso. Aí eu parei de sonhar. Tipo, ele meio que... Ele usou, por exemplo, essa ação que eu tinha feito contra mim, só que depois não funcionou mais. Porque eu não tava mais sentindo vergonha, estão entendendo? Como ele usa isso, tipo, não é que seja vergonhoso, mas se você acreditar que seja vergonhoso, aí sim vai ser. É tipo, aquilo que você dá poder, aquilo que você dá fé terá poder sobre você. Ou seja, se você sentir vergonha dessa determinada situação, isso pode ser usado contra você. Agora, se você olhar essa situação e não sentir vergonha disso, enfim, o que seja, isso não pode ser usado contra você. É porque daí isso não tem poder sobre você, né? Tipo, não perde o coisa. Tipo, por exemplo, é uma situação que possa ser boba e que você não sinta vergonha. Então você não tem como ser atingido com isso aqui. Então é tipo como se você estivesse se libertando, tá entendendo? Sim. Aí isso não pode ser usado contra você. Cara, e eu não sabia que, tipo, ajoelhar ou abaixar a cabeça nesses momentos igual do relato fosse uma demonstração de fraqueza. Até porque eu também não.
quando a gente ajoelha pra rezar, a gente tá, tipo... na real, acho que não sei se pode falar que é um sinal de respeito na oração. Não sei. Tipo uma devoção, né? Acho que é mais isso. Tipo uma devoção. Mas eu também não sabia. Eu também sabia. Uhum. É muito interessante essas coisas. Nossa, sim. Mas deve ter sido muito bizarro, né? Tipo, igual o menino que ficou... era cético quanto a isso. E aí ele ficou falando que ela olhou pra mim, ela riu pra mim, não sei o que. Nossa, deve ser tipo, horrível. Eu acho que nessa situação você tem que ter meio que um senso de firmeza. Tipo, como se você tivesse que bater de frente com aquilo, tá entendendo? Aí eu acho que é por causa da ação de você se ajoelhar. Aí eu acho que é meio que, tipo, como se você estivesse arregando, tipo, pedindo pra alguma força maior ali intervir. Como se você não tivesse poder ou força naquele momento. Eu acho que é mais por causa disso. Uhum. Nossa, mas bizarro demais, cara. Graças a Deus, nunca presenciei nada do tipo. Foi algum episódio atrás que o Douglas falou sobre, né? A gente falou no off ou foi em um episódio? Não, acho que foi no episódio. Foi naquele que o Will participou e também foi antes naquele em que você comentou com o Matheus sobre a experiência de vocês. E aí eu aproveitei e falei também. Sim, foi. Nossa, é doideira demais. Sim. Tá doido. E o Gali, gente, que caiu? Gali? Oi, gente. Gente, caiu aqui. Vocês perceberam que eu não tava aqui? Eu acabei de voltar. Não, você caiu no final, né? Não, amigo, caiu faz uns 2 minutos. Então, caiu no final do relato. Quer comentar alguma coisa sobre? Só que eu achei muito bizarro. que é muito longo, mas foi muito boa essa história. Nossa, sim. A gente tava falando um pouquinho. Muito bizarro. Ainda mais, tipo, coisas que envolvem religião, assim, sabe? Eu acho que é uma camada ainda mais profunda na bizarrice das histórias de espírito. Pesadíssimo. E aí, quem vai ser? Obrigado por mandar o relato, amigo. Eu não vou falar o nome dele, mas ele sabe quem é. Sim. Bom, gente, então, agora a gente vai pra mais uma história bizarra que foi compartilhado por uma colega de trabalho minha. Ela é enfermeira. Não lembro se ela deixou se identificar. Não lembro, então não vou identificar ela, né? Mas, enfim, depois eu mando o link pra ela escutar. Vai ter a voz dela. Vai ter a voz dela. Mas enfim, gente, a André, que trabalha comigo, não diretamente, mas ela trabalha no hospital comigo. E eu tava lá na sala dela, acho que foi mês passado isso. E aí ela falou que gosta do nosso podcast porque ela adora coisa de true crime, de coisa de terror e afins, que nem a gente, né? Aí ela começou a contar uma história. Eu falei, juro por Deus, gente, foi desse jeito. Eu falei, deixa eu te falar, você tem como deixar eu gravar essa história você contando? Aí ela falou assim, não, tudo bem, pode ser. Eu falei assim, porque a gente sempre lança um episódio de histórias de casos reais e tudo mais, né? E aí eu queria colocar a sua história porque tava muito legal e envolve uma coisa muito bizarra pra mim, que é Freira, que o filme Freira não soube fazer uma coisa boa, mas eu acho que ainda vão fazer um filme bom de Freira maligna. Enfim, essa é a história dela, da Andréia. Obrigado, Andréia, por compartilhar com a gente. A gente vai colocar o áudio aqui agora pra vocês ouvirem. Uma história muito boa também. Eu tenho uma amiga que fazia residência médica na Santa Casa de Ribeirão Preto. Ela fazia residência na maternidade. E eles têm, no final de um corredor bem longo, tem um quartinho de residente que vivia com a porta quebrada. É meio que um dormitório. Tem os armários, tem um banheiro, um dormitório lá no fundo. No final do plantão, isso ela falou que era perto da meia-noite, 1h, ela terminou o serviço dela e ela ia para esse quarto para descansar. Só que na hora que ela ia sair, o amigo dela não tinha terminado. E ela falou, não vou te esperar não, eu vou. Quando ela saiu, numa das portas, ela viu uma freira olhando ela de cara feia. E nessa época não tinha mais freira lá. Era uma Santa Casa de Misericórdia, muita freira trabalhou lá. E não tinha freira. Ela até achou que era acompanhante de alguém, mas ela falou que era uma freira. E ficou encarando ela de cara feia. Assim, coisa de uns 3 metros dela. Ela olhou. Ela resolveu voltar para trás e falou pro amigo dela, falou assim, eu vou esperar você ir comigo, que eu não quero passar por ela lá, não. E esperou. Quando ficou coisa de meia hora, ele terminou e eles foram para esse tal quarto. A hora que eles entraram, as luzes apagadas, ele foi pro lado do banheiro e ela foi pro lado dos armários. E o cara agarrou ela, cara real.
jogou ela contra o armário. E nisso ela gritou, o amigo dela veio, tirou o cara de cima dela e o cara fugiu. Ele tava esperando lá dentro desse quarto pra pegar alguém, porque a porta tava quebrada. Se a freira não tivesse aparecido e contado, ela tinha ido sozinha, o cara tinha feito o que queria com ela. Então ela falava que a freira salvou a vida dela. Porque se não fosse a freira, ela tinha ido pro quarto naquela hora e tinha ficado sozinha lá. E aí ela não sabe o que ia fazer com ela. Aí disse que os guardas foram atrás tentar achar o cara, era acompanhante de alguém que ficou por lá e se escondeu. Interessante. Eu já ouvi relatos também no hospital, mas eles não são bons. Cara, Esse aí foi na proteção, tem muito relato. É muito mesmo. É verdade. Ah, Laura, acho que foi, não sei quem foi que curtiu alguma coisa com o Twitter do Pod, aquele perfil, acho que é Relatos Macabros, não é isso, né? Eu vi lá, apareceu pra mim, aí eu segui. Gente, tem muita história lá, sério, muito bom pra ler. Lá é bom de relatos. Eu nem conhecia, aí eu peguei e segui lá, aí é bom pra acompanhar. Se quem quiser ir também, ó. Mas essa é a primeira história de uma freira do bem que eu... Muito legal isso, né? Era uma freira protetora, mas é bizarro do mesmo jeito, sabe? Porque é sobrenatural, né, gente? Cara, mas ó, é uma coisa, a gente tem um estereótipo de freira, tipo, que é ruim, né? Tipo, pra gente, ai, nossa, que legal, uma freira do bem. Sério, por que a gente pensa que todas as freiras são do mal? As da Valak. Tá feliz, Valak? Enfim, é muito, muito legal essa história. André, obrigado, se você estiver escutando até agora. Obrigado por ter compartilhado aqui pra gente. A gente adorou a história. E agora a gente vai pra última história da noite, né? Duas últimas, né? Tem duas. Ah, são duas? Tá. Tem duas, né? Pode introduzir, Douglas. Gente, então o áudio que vocês vão escutar aqui agora, o próximo relato, vai ser de um amigo meu. Ele é colombiano, tá? Então vocês vão perceber o sotaque aí. E são dois, tá? 2 relatos. E é isso, vamos escutar. Vamos lá, vamos escutar. Espero que vocês gostem. Bom, primeiramente, eu sou da Colômbia e tem muitas histórias aqui pra contar. Tem muitas histórias assustadoras, né? E temos uma particularidade, especialmente aqui na região Caribe do meu país. Depende do estado, que aqui nós chamamos de departamentos, aí sempre tem algum bicho, algum espírito, algum negócio desse, né? Bem particular, bem característico do departamento do estado, no caso, Córdoba. Então, aí, na minha casa tinha uma empregada, né? E ela sempre ia para chácaras e tudo mais, né? As rosas, porque a maioria desse tipo de coisa, né, acontece em rosas. Enfim, aí ela contou para mim uma história que eu nunca vou esquecer, né? Porque muitas pessoas, né, já falam da mesma coisa, especialmente nessa região onde ela ia, né, onde ela morava de fato. O negócio é o seguinte, né, ela conta, né, que um conhecido dela, um homem meio que idoso, né, ele trabalhava em rosas, né, de pessoas que tinham algum tipo de que eram ricos, né, no caso. E essas rosas, né, do pessoal, né, as pessoas que são ricas, né, ficam bem longe do vilarejo de onde ele é. Porque, sei lá, não sei se ele ainda está vivo. Ela me contava que ele uma vez teve que sair bem tarde da roça onde ele trabalhava, né, por causa do patrão, né, que ele pediu para ele fazer coisas de roça em geral. Aí ele conta que ele teve que sair, né, às 10 horas da noite, que foi que aconteceu aquele negócio, né. Tudo estava bem escuro, né, não tinha luz nenhuma, porque nesses vilarejos, né, nessas regiões, nesses sítios, né, não tem energia, não tem nada ao redor, é literalmente a rua, né, em terra, ou seja, que não tem
aquilo que você coloca acima das ruas. Agora não se fala isso em português, mas em espanhol é cemento. Enfim, aí bem assim, bem negócio, né? Então, é uma rua extremamente longe, né? Ao redor só tem cercados, né? Desses feitos de pau e esse negócio de metal, agora esqueci o nome. Deixa eu ver aqui rapidinho. De alames farpados, né? Desses que são feitos de pau, assim bem, que estão no sítio mesmo. Pois é. E uma lanterna. Então ele assim bem de longe, né? Ele viu tipo uma sombra, né? Uma pessoa. Aí, esqueci de dizer que ele ia andando em um burro, né? Um mulo, sei lá, mula, pois é. Enfim, então ele viu isso assim bem de longe, né? A sombra de uma pessoa, né? E quando ele ficava mais perto, né? Porque ele tinha que caminhar em direção dessa pessoa, né? Essa pessoa estava aí parada, né? No meio da escuridão, né? E ele viu bem de longe que era um homem negro, né? Extremamente alto, né? E negro como a mesma noite, né? Então, aí ele estava nu também, um homem extremamente negro, né? Extremamente alto e completamente nu. Quando ele ficava mais perto do homem, né? Sem se mover, ele ia diminuindo de tamanho, né? Ele via o homem gigante de longe, mas quando ele ficava perto dele, ele diminuía de tamanho, né? Quando o Senhor, né, o idoso, chegou onde ele estava, esse homem não era mais um homem, era uma criança que olhava para ele diretamente os olhos. Aí ele desceu do burro, né? E ele se ajoelhou, né, na frente dessa criança, fechou os olhos e falou: você é o próprio. Quando nós falamos o próprio, né, nessas regiões, né, de chakras e tudo mais, quando eles falam do próprio, eles estão falando do capeta, né? E o homem fala que essa criança tocou a frente dele, né? Quando ele abriu os olhos, não tinha nada mais aí nessa escuridão, nessa rua. Horrível. Eu imagino, né, essa história, esse negócio, como que aconteceu e a seriedade com que ele fala. Com que a minha empregada, né, falava essas coisas. E cara, eu arrepio, né, porque é uma história horrível. Esse negócio, né, de uma pessoa que é extremamente alta, né, e que sempre está nua, um homem, né, e que é extremamente negro, abnormalmente negro, é uma coisa que quase todo mundo conta nessa região. Nossa, meio esquisito. Achei bem interessante. Então, vamos comentar qual foi a visão de Cara, vocês. meio bizarro, né? Tipo, é que o áudio tá um pouquinho barulhento e com sotaque, eu não consegui entender muitas coisas, mas eu entendi mais ou menos. Bizarro. Tipo, o cara... Tem uma vibe meio Candyman, sei lá. É, tipo... Slenderman. O cara alto, daí chega perto, o cara baixo. E do nada Você é o próprio. Você é o próprio. E diferente, né? Tipo, você fala que a pessoa é capeta, você fala você é o próprio. Aham. Parecia uma coisa meio folclórica, né? Uma coisa mitológica e tal. Eu achei legal, achei bem legal. É, pelo que ele falou, que, tipo, todo mundo conta sobre as histórias do homem alto e negro. Nu, provavelmente, realmente deve ser uma coisa... Tipo, Algo de região. De região. É, algo regional. Isso aí, muito essa vibe. Vamos ver outro? Vou ver o outro, Pedro. Pois é, outra história, né, que também ficou assim bem em minha mente, que é parecido a esse homem gigante, é a história de mais uma rosa, né, que tinha tipo um morro, né, e
acima do morro, né? Bem assim, acima do pico, né? Aí tinha uma palmeira, só uma palmeira, né? No meio desse... deixa eu te procurar rapidinho, como é que tu fala isso? Pois é, savana, mesma palavra, né? Savana cordobesa, né? Tipo savana africana, só que tem savana nessa região onde eu sou. Aí, nesse pequeno morro, né? Nessa pequena loma, porque de fato é loma, tinha essa palmeira, né? E embaixo da palmeira, que é de fato uma palmeira bem alta, né? Tinha tipo um pedaço de chão, né? Sem nenhum tipo de vida, né? De mata, de nada, não tinha nada ao redor, né? Como se fosse um deserto. Bom, todo mundo fala nessa roça, né? Que se tu ir nesse lugar, né? Que de fato está quase no meio do nada, aí tu vai ver bem nas horas de madrugada, especialmente às 3 horas da madrugada, né, uma figura assim, bem ao longe. E qual que é essa figura? É um homem gigante, né, que se senta bem acima dessa palmeira, né, onde ficam as folhas, e as pernas chegam no chão, viu? E ele está completamente nu. Um homem que tem a parte da cima do corpo dele normal, mas as pernas chegam no chão. Imagina isso, cara. Aí uma vez fizeram um experimento. Eles levaram um monte de pedra, sujeira, folhas e tudo mais, né? Eles sujaram esse chão que não tinha nenhum tipo de nada, de mato, de nada. No dia seguinte, isso sumiu. Essa figura, esse espírito, esse diabo, esse quem sabe o que é, né? Ele gostava de ter esse pedaço de terra completamente limpo. Imagina isso, né? Uma história bem estranha, né? E sempre a mesma história de um homem gigante, preto, nu. É isso? Ou uma criança, né? Que especialmente persegue as pessoas bêbadas, né? Os homens especialmente. Quando você fica nessas regiões, né, que estão completamente isolados do mundo, nunca deixe uma criança assim também preta, né, com uma cabeça um pouquinho bem mais grande do normal, né, ficar perto de ti, né, porque dizem que que os olhos explodem e que a cabeça, quando eles ficam com raiva, porque eles ficam pedindo dinheiro, né, a cabeça deles infla e explode. É uma história que é bem assim, bem popular, né, e essa personagem. Enfim, queria contar isso pra ti. Eu tenho um monte mais de histórias, né, mas essas duas que eu te falei, pra mim foram as mais relevantes, porque eu achava muito assustadoras, né. Sei lá, talvez era pelo jeito de contar, né, que tinha a Ana, que era a empregada da casa. Ela contava assim com muito... Ela acreditava muito nisso, né, e eu acho que eu também. Eu acho que de fato esse capeta existe lá, quem sabe? Os homens negros altos e nus são injustiçados. Mais um, né? Aí de novo. Mais um. Essa história tá muito parecida com a da Juliette. Será que não é algum folclore de lá? Então, tá parecendo, né? Porque, tipo, outro. Tô achando que é isso? Gente, eu ainda tô impactado com o primeiro. Foi o que mais me... O primeiro do compasso ou do... O da enfermeira. Da enfermeira não, o da igreja. O católico. É o segundo. É o segundo. Eu achei esse bem pesado. Ui, que susto. É isso? Derrubei minha moeda que tava brincando. De compasso, Laura. Do compasso. Ô, porra, achei que você tinha pego pelo homem negro grande, alto e... Nu, negro. Ele foi pego.
O homem negro nu alto veio me pegar aqui. Eu fui passar um tempinho lá com ele já. Agora eu voltei. Me dá Então, pessoal, esses foram alguns relatos que mandaram pra gente. E a gente vai finalizar mais esse episódio do Acredite ou Não. Não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais. @podehorrorizar com Demudo em todas. Então vão lá dar essa força pra gente. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Até, gente. Daqui a 5 meses a gente faz o próximo. Valeu. Manda relatos. Cuidado com o homem preto nu e alto, hein, gente? Cuidado. Sim. Por favor.